as decisões deles a cada dia, a saúde, e que a tua mão poderosa continue sendo o baluarte na vida deles. E nós, como igreja, só agradecemos a Deus pelo Davi e a Cristiane. Agradecemos também a ti pelo Douglas, pela irmã Érica, Douglinha e o Enzo. Que a cada dia o Senhor venha trabalhar nesta vida, nessa família, que possam sempre olhar para Jesus, receber dele toda a sabedoria, toda a força, direção para muitas decisões da vida. E que assim eles possam provar a cada dia a bondade do Senhor. Animando a cada dia, irmão Douglas, para que ele possa ver no Senhor toda a excelência da vida dele, ó Deus. Lembramos também da irmã Silvana, o Lucas, o Levi, o Guilherme e o Daniel. Que o Senhor venha suprir as necessidades, venha abençoar aquela família, juntamente com o Damião, que Damião ele possa olhar para Jesus e extrair dele a referência para a sua vida, e assim toda a família servir ao Senhor. E nós estamos aqui intercedendo por eles, porque é isso que devemos fazer, orar uns pelos outros. E esta verdade continua sendo a vivida no seio da tua igreja. E nós nos colocamos diante do teu altar, diante da tua presença, para que a tua mão poderosa opere grandes coisas, opere milagres, opere suprimento de necessidades na vida dessas famílias. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe vocês. E também não podemos esquecer de orar por um dos nossos representantes no campo missionário, tá? Inclusive falamos de manhã, é o pastor Aguinaldo Ferreira. Ele trabalha na Venezuela, na cidade de Arauri, Venezuela. E todo mundo sabe, por meio de notícias, TV, qual é a situação da Venezuela, né? Então pense comigo agora, para que você possa interceder por eles. E a irmã Rita, a Joyce, Júlia e Juan Pedro. Esta é a composição da família do irmão Aguinaldo. Eles estão nos representando nesse país. É a extensão da nossa igreja através deles. Então, toda dádiva que Deus coloca no teu coração para depositar no altar do Senhor, no nosso desafio missionário, direciona a esse missionário. Então, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, segurando as cordas, tá? Então, veja que maravilha. Então, neste momento, nós vamos passar um vídeo, tá tudo bem aí? Então, vamos ver um vídeo aí do pastor Aguinaldo compartilhando a situação da Venezuela. Bom dia, amados, graça e paz a todos. Está com dor de cabeça, virou o contrário, tá? Tem como virar? Bom dia, amados, graça e paz a todos. Se não, deixa assim mesmo. Bom dia, amados, graça e paz a todos. Agora. Bom dia, amados, graça e paz a todos. Então, vamos vê-lo assim mesmo, tá? Então, vira assim. Aqui a situação na Venezuela, pela graça do Senhor, minha família está bem, de saúde, e Deus tem abençoado, a igreja também continua crescendo. Só que vivemos hoje a pior situação da Venezuela. O custo de vida está elevadíssimo, um quilo de arroz está em torno de 7 a 8 reais, e isso tem piorado a vida das pessoas devido ao baixo salário e as coisas caras, tudo sobe cada dia. E além desse problema, estamos enfrentando a escassez de gasolina,
Graças a Deus a fronteira está aberta, mas não podemos viajar, estamos a 1.300 quilômetros da fronteira e as filas são quilométricas, além do perigo de estar na fila e ser roubado. É necessário passar todo um dia, talvez até dormir na fila, e não temos podido abastecer o veículo. Então orem por nós, meus amados, que Deus nos dê sabedoria e direção em tudo, e no seu tempo possa vir livramento. Obrigado, amados. Bem, então tá, aí tem uma palavra do pastor Aguinaldo, e eu vou pedir ao irmão Alex, por favor, vem aqui, irmão Alex, orar por esse projeto. Como eu mencionei, ele é nossa extensão. Então, todas as vezes que você estiver depositando aqui nesse gasofilácio a sua oferta missionária, saiba que está indo para o nosso representante, tá? É o nosso procurador lá na Venezuela, e neste momento o irmão Alex vai orar por ele. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua Santa Casa, para juntos, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Em especial, ó Pai, colocamos a vida do pastor Aguinaldo e da sua família, que sabemos, ó Pai, que está passando por um momento difícil naquele país, na Venezuela, que tanto ouvimos notícias, ó Pai, de fome, escassez, que o Senhor, ó Pai, venha intervir, ó Pai, naquela população. E principalmente, ó Pai, na vida do pastor Aguinaldo e da sua família. E na vida, ó Pai, da igreja, ó Pai, onde eles estão ali naquele local, Senhor. Sejai, ó Pai, com a vida dele, que ele, ó Pai, possa ser um canal de bênção, ó Pai, do Senhor na vida daquelas pessoas, Senhor. Que nós, ó Pai, como igreja, como povo do Senhor, possamos cada vez mais, ó Pai, ter em nosso coração, em nossa mente, ó Pai, de poder ajudar o missionário pastor Aguinaldo, ó Pai, seja nas nossas orações, ou seja também através, ó Pai, das nossas ofertas missionárias a ele, Senhor. Que a Tua igreja, ó Pai, possa fazer a Tua obra naquele local, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E a igreja diz? Amém. Agora vamos nos colocar de pé e nós vamos proclamar neste momento a nossa unidade como família, participando de um jogral congregacional. Alguns nomes, eu percebi que o Roberto e a Silma estão aí, então eu e a Lúcia faremos o nome do irmão Roberto. Se não tiver Roberto, eu vou representá-lo, e onde a Silma, a Lúcia e a Helena vai ler com a gente, tá bom? Então vai aparecer seu nome no telão e você lê. Onde for todos podem participar, tá? Beleza? Até o pastor e família podem participar com a gente. Nós vamos proclamar através desse jogral congregacional a unidade que deve acontecer nas famílias, tá? E eu venho falando muito isso aí, a igreja tem que funcionar como organismo, como verdadeiro corpo. Tudo que é divisão, comece a deixar para trás, tá? Aqui só se fala nós, então esqueça do eu vou fazer isso, eu vou aquilo, né? Esquece disso aí, a partir de agora tem que ser nós. Nós vamos fazer isso, vamos construir, não é isso? Quando a gente casa, não é assim, irmão? Eu e a Lúcia, nós vamos fazer. Vamos lá então. 1, 2, 3, já. As bem-aventuranças do lar cristão. Bem-aventurado o lar onde Deus está presente, onde o Espírito Santo domina. Bem-aventurado o lar onde os filhos são bem-vindos e são verdadeiras heranças do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem-aventurado o lar onde as crianças crescem e amadurecem. Bem-aventurado o lar onde se busca primeiro o bem-estar e a felicidade dos outros. Bem-aventurado o lar onde todos vivem no amor, nas mais expressivas formas. Bem-aventurado o lar onde todos procuram dar o melhor de si. E vem desenvolver nos outros o que de melhor possui. Bem-aventurado o lar onde cada um aprende a amar os outros à semelhança de Deus. Bem-aventurado o lar que aprende a se ajustar com as circunstâncias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem-aventurado o lar que pertence à maior família cristã, a família do povo de Deus. Onde os membros se reúnem para juntos adorarem a Deus e cultivarem sua vida cristã.
Bem-aventurado o lar onde todos aprendem a encarar os problemas da vida com o espírito cristão. Também a discordar sem desagradar. Confiar em Deus para a solução dos problemas. Bem-aventurado o lar em que todos têm certeza do lar celestial. Bem-aventurado o lar cujo Deus é o Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. Deus abençoe. Só você. O pastor Tomé pediu para sentar, mas agora a gente vai se levantar. Tá descansando, mas a gente vai agora ter um momento de recolhimento, dízimos e ofertas. Aqui na frente o gasofilácio para dízimos e ofertas. E para as crianças, o menorzinho voltado para missões, para elas aprenderem desde crianças a importância de missões. Tá bom? Os envelopes acho que estão lá no fundo, tirou o mostruário para poder pintar, mas está ali, né, Lúcia? Enquanto a gente estiver cantando essa música, fala sobre Tu és fiel, Senhor, dia após dia. Sabemos que Ele é o Pai de todas as coisas, Deus poderoso, onisciente, onipresente, mas acima de tudo Ele é fiel a todos nós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, todas paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor,
fiel a mim. Queria chamar agora as crianças até 11 anos, para a gente orar por elas, antes de dividir para a salinha delas. Vamos colocar em reverência o nosso Deus, fechar os olhos. Pai, te agradecemos pelas músicas, pelos louvores até aqui entoados, como forma de gratidão a ti, pois sabemos que és merecedor de toda a honra e toda a glória, desde o momento do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, por nós. Também para que possamos brilhar neste mundo, assim como Jesus, espalhar a luz do Evangelho, que as pessoas possam ver, pois sabemos que tu és fiel acima de todas as coisas, Pai. Te agradecemos pelos dízimos, ofertas recolhidos aqui, que o Senhor possa usar para teu sustento aqui na casa, aqueles que dependem de ti, e também para os missionários que estão por nós enviados ao decorrer de todo o mundo até os confins da terra, como o pastor Aguinaldo exemplificado hoje na Venezuela, que o Senhor possa abençoar a vida dele. Te pedimos também a bênção pelas crianças que vão sair para a sala, que elas possam aprender da tua palavra, que possa até o fim de suas vidas nunca se desviar de ti, ó Pai. Te pedimos também pelo pregador que vai trazer a palavra aqui, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Te pedimos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, as crianças podem ir. Ok. Então podem arrumar seu lugarzinho agora aqui, que as crianças saíram, está mais tranquilo. Muito bem. Está conosco o pastor Eli, tá? Dá uma olhadinha para ele aí, a elegância dele, diretamente de São Vicente, Baixada Santista, litoral de São Paulo, né? Pastor Eli hoje é um grande amigo nosso, já estive por várias vezes lá na igreja, lá em Vila Náutica, São Vicente, e outras igrejas que pertencem a essa igreja, congregações que pertencem à igreja. Então, um homem desbravador, corajoso, e tenho no coração também a mesma meta que nós temos. Trouxe a família que ele irá apresentar, uma família bonita, né? Muito parecido, acho que eu não tinha te visto ainda, né? Puxa, olha isso, tem um pai bonito, tem filho bonito, tem tudo, né? Mulher bonita, nora bonita e tudo, né? Isso é bom. Que Deus te abençoe, pastor. Chega aqui e é uma honra recebê-lo em nosso meio. Pastor Eli, Deus te abençoe. Amém. Fique à vontade, pastor. Ok, pastor. Uma boa noite para todos. Que a graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja com cada um de vós. Amém? Amém. É com alegria que a gente pode estar aqui com os irmãos, né, aceitando esse convite do pastor Tomé, nesse mês que é um mês importante, né, onde nas nossas igrejas nós costumamos valorizar a família, não é verdade? E eu trago o abraço lá da nossa igreja, Igreja Batista Bíblica, no bairro da Cidade Náutica, em São Vicente. Vim acompanhado com a minha esposa, com meu filho, minha nora, que eu peço que se levantem. Não estranhe, a minha esposa não carregou na maquiagem. É que ela é tímida, fica vermelha nessa hora, entendeu? Então, a Marta, que está comigo já no nosso matrimônio, 32 longos anos, abençoados, com 3 filhos. Veio uma foto da família, pastor, eu não sei se foi possível. Esse eu publiquei Ótimo. Mas hoje a gente veio também, então, com meu filho, meu terceiro filho, Mateus, sua esposa Daiane. Né? Como vocês podem ver, não é só o nome que é de princesa, a beleza também é. Né? E, graças a Deus... temos, então, 3 filhos, todos casados, servindo ao Senhor. Um está no ministério pastoral, servindo ao Senhor ali em Guaianazes, em São Paulo. E temos 2 netos. Aliás, estávamos com eles até agora há pouco, né, antes de subirmos a serra. Fica à vontade. É uma alegria poder estar com os irmãos aqui, então. E, mais uma vez, agradeço o convite, pastor Tomé, a confiança também, né, de ocupar o púlpito da igreja. Né. Hoje nós queremos falar, então, sobre um tema que é importantíssimo, família renovando a aliança com Deus. Amém? E para que isso possa acontecer com propriedade, eu convido você
a abrir a sua Bíblia ali no livro de Josué, num texto que é extremamente conhecido por todos nós, mas que ainda fala aos nossos corações em nossos dias. Josué 24, ali no finalzinho do livro, os versos 14 e 15. E assim que você for encontrando o texto, você poderá se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Na palavra de Deus assim está escrito: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem? Curva a sua fronte mais uma vez, feche os seus olhos, falemos com o Pai. Pai de amor, Deus de graça, Deus de poder, nós te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade, com a presença tua aqui, Senhor, entre nós, por meio do teu poderoso Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos essa oportunidade maravilhosa de te cultuar, Senhor. Mas agora os nossos corações, Senhor, as nossas mentes, querem poder, Senhor, silenciar-se diante da tua palavra, Senhor. Palavra esta que foi lida, Senhor, e por si só já nos abençoa. Mas que a tua graça se estenda, Senhor, e que nessa meditação as nossas vidas, Senhor, sejam edificadas na tua palavra, Senhor. Que sejamos alimentados dela, Senhor, que é o nosso pão espiritual. E que as nossas famílias, Senhor, sejam fortalecidas no poder da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém e amém. Você poderá sentar? Esse era um momento extremamente crucial na vida do povo de Deus, a nação de Israel. O que está ocorrendo aqui é que toda a terra já foi conquistada. Eles já entraram em Canaã. E toda a terra também já foi dividida por herança entre as tribos de Israel. E Josué aqui encontra-se já numa condição de ancião, avançado em dias. E ele, entendendo o seu papel de líder do povo de Deus, o qual ele tomara, né, das mãos de Moisés por indicação do próprio Senhor, com o auxílio do Senhor. Até ali ele guia o seu povo, mas ele entende que é o momento agora de chamar o seu povo, de trazê-los todos diante de um momento que vai ser importantíssimo, porque ali ele vai renovar a aliança do povo com Deus. A aliança essa que já havia sido firmada lá no Sinai, através de Moisés, renovada depois, num momento semelhante, quando Moisés estava ali, isso está registrado no livro de Deuteronômio, você se recorda disso. E ali, então, novamente, ela é renovada, porque Moisés está, conforme a direção do Senhor, ele sabe que vai ser recolhido. E ele, então, novamente, renova a aliança. Agora, Josué, então, nesse mesmo princípio de liderança, chama o povo para um concerto, uma renovação da aliança com Deus. Ali o povo reunido. E essa passagem, embora ela tenha quase são 1.400 anos antes de Cristo, ela ainda fala aos nossos corações. Ela ainda tem, sim, algo para trabalhar em nossas vidas, no nosso particular e na vida das nossas famílias.
E eu quero destacar aqui 4 pontos importantes. É um sermão batista, né? Sermão batista geralmente são 4 pontos, não é verdade? Então, 4 pontos importantes nesse texto para a gente avaliar e verificar o que Deus quer falar ao nosso coração. O primeiro aspecto é o aspecto da tomada de decisão. Algo que Josué, então, diante do povo, quando chama, apresenta-lhes, então, 2 opções. A opção de servir aqueles deuses estranhos. Num primeiro momento, ele fala dos deuses estranhos aos quais serviram os pais além do rio. Ao que ele está se referindo? Do que ele está falando? Ele está falando dos deuses dos antepassados do povo de Israel, os quais os pais de Abraão serviram lá na Mesopotâmia, lá na região chamada além do rio. Entenda uma coisa, que quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. O que Deus está pedindo ali para Abraão não é apenas uma mudança de geografia, uma mudança de lugar, de localização. Naquele pedido está, sim, uma orientação para que ele abandone a idolatria que existia na sua família e que deixe de lado, então, aqueles deuses estranhos que eram servidos. E Abraão imediatamente ouve a voz do Senhor e toma essa direção, amém? Agora, o que Josué está chamando o povo é para que eles tenham a mesma atitude de Abraão, o pai de todo aquele povo. Muito bem, ele fala também de deuses estranhos no Egito. Esses deuses precisavam ser deixados de lado, é o que Josué afirma ali naquele momento. E era necessário mesmo, porque os irmãos se recordam da história do povo, na saída do Egito, quando Moisés então sobe ao Sinai e se ausenta ali por 40 dias, daqui a pouco o povo está fazendo o quê? Um bezerro. Através das mãos de Arão, um bezerro é feito ali de ouro, e eles dizem, olha, os deuses que vos tiraram do Egito. O bezerro nada mais era do que uma das muitas divindades falsas que o Egito adorava. E parece que o povo carregou aquilo e estava querendo continuar com aquilo. Mas José está dizendo, olha, aquilo nunca mais. Essa opção não é viável. Ela está aí diante de você, mas ela não é viável. Depois, ele cita os deuses dos amorreus. Aí, no caso, uma generalização do povo cananeu. Falaram, agora vocês habitam aqui. Agora vocês estão instalados. À sua volta, o povo serve deuses estranhos. Então, vocês precisam ver o que vocês vão fazer. Qual é a decisão que vocês tomarão? Se vocês vão servir a esses deuses estranhos, ou se vocês vão servir ao Senhor, Deus de Israel. Nós, seres humanos, estamos constantemente no nosso dia a dia tomando decisões. Existem aquelas decisões que a gente já nem para definir, para decidir. Porque as coisas às vezes são tão rotineiras, tão parte do nosso cotidiano, que a gente nem se dá conta que é uma decisão que você está tomando. Nós, por exemplo, todas as manhãs, cada um de nós faz a sua higiene pessoal quando se levanta, não é verdade? Aquilo ali se trata de uma decisão que você está tomando naquele momento. Mas como ela é diária, ela é corriqueira, você nem se dá conta que se trata de uma decisão. Tem outros tipos de decisão que são um pouquinho mais, talvez mais importantes, né? O pastor brincava comigo dizendo a elegância do pastor Eli. Mas veja, quando você vai sair para um lugar, você reflete, não é verdade? Você pensa, o que eu vou vestir? Isso é uma decisão que nós estamos tomando, não é verdade? Então, nós estamos constantemente tomando decisões.
Muitas vezes as decisões não são assim tão importantes, tão relevantes na nossa vida. Existem decisões que são mais importantes. A formação da família, o casamento, por exemplo, é uma decisão que é muito importante na vida de todo ser humano e que precisa ser tomada, e muito bem tomada. Não é verdade? Mas aqui Josué está falando de uma decisão que eu diria que é crucial na vida do ser humano. Essa decisão, ela tem a ver com a decisão para uma vida abençoada, para uma vida bem-aventurada, para uma vida eterna. Porque se trata de escolhermos estar e viver com Deus. Estarmos em comunhão com o Senhor. E nessa comunhão, então, com Deus, nós podemos usufruir, né, da salvação, do perdão de pecados, da vida eterna e da bem-aventurança na vida. Decisão importantíssima. E é dessa decisão que ele está falando. Mas é uma decisão, irmãos, que não pode ser adiada de forma nenhuma, pela sua importância, pelo seu valor. Quantas vezes, eu acredito que o pastor Tomé passou por experiências assim, talvez você tenha passado também, ao evangelizar uma pessoa, ao compartilhar a palavra com a pessoa, e você apresenta então o evangelho, e aquela pessoa então, olha, então, olha, eu entendo tudo que você está me falando, mas agora não. Eu acho que não é o momento. E as pessoas então, né, adiam uma decisão sem refletir o quanto ela é significativa. Sempre que alguém se converte lá na igreja, entrega a vida para Cristo, a gente procura logo o contato com a pessoa. E a primeira coisa que eu falo para ela, eu digo o seguinte: olha, você tomou a decisão mais importante da sua vida. De todas as decisões que você pode imaginar tomar, esta realmente é a de maior valor. Porque agora você está diretamente em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. E Cristo te dá essa condição de você estar com o Pai. Muitas vezes, como é dito no texto, é necessário largar a tradição dos pais. Muitas vezes isso é necessário. Você sabe, nós vivemos num país ainda, né, de grande influência católico-romana. E as pessoas crescem, então, se desenvolvem a sua vida dentro dessa perspectiva. Mas muitas vezes será necessário deixar a tradição dada pelos pais, como foi pedido para Abraão, como Josué está aqui renovando este princípio e falando da importância. Outras filosofias, enfim, outros credos, mas apesar de ter sido criado naquela condição, nós sabemos pela palavra, o verdadeiro evangelho diz que não há outro nome sobre a terra pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. É assim que a palavra prega. É assim que a palavra apresenta. E é isso que nós devemos compartilhar. É isso que nós devemos falar. E é isso que as pessoas então devem decidir. E não adiar jamais essa decisão que é tão importante. Um segundo ponto, que é significativo também nessa passagem, é a valorização da família. Não somente a tomada de decisão ao lado de Deus, mas a valorização da família. Você sabe que a família precisa, sim, ser valorizada nos nossos dias. Na atualidade, ela tem sofrido inúmeros ataques. Pressão externa que é grande. Valores que são valores antigos da família, cujos ataques têm tentado desconstruir
trabalhar contra. A gente vê números de divórcio aumentando assustadoramente. Hoje já são 1 para cada 3 casamentos. 1 para cada 3 casamentos. A gente vê o divórcio, então, avançando. A gente vê a questão também das drogas também, destruindo lares. E quando eu falo drogas, muitas vezes não é nem a questão das drogas ilícitas, porque o grande mal no Brasil que ataca a família, na realidade, é a bebida. É uma droga que, digamos assim, é lícita, é permitida. Mas ela é o grande vilão contra as famílias. Que esfacela os relacionamentos, que deteriora a comunhão da família, que desentrega, que traz brigas e que acaba dissolvendo. E dissolvendo das piores formas possíveis. Então, há um grande ataque contrário à família nos nossos dias. Daí a necessidade da valorização da família. Mas por que valorizar a família? Porque Deus valoriza a família, amém? Não? Porque Deus valoriza a família. Eu vou explicar para você de uma forma bem simples, né, o porquê devemos valorizar a família. Eu vou usar um exemplo, que é um exemplo do nosso dia a dia. São as filas. Quem aqui gosta de fila, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, não é verdade? Que a gente não gosta de fila, a gente não gosta de ficar esperando. Né? Hoje mesmo tive que levar meu neto ao PS, ele não estava muito bem, estava com febre, e a gente tem que aguardar aquela fila. Né? E você vê a criança doente, prostrada, você fica passado. Mas você tem que aguardar a fila. Ninguém gosta de fila, mas você tem que aguardar. E quando você olha, então, a fila, você nota, né, que tem prioridade de atendimento, primeiro, aquele que chega antes dos demais, não é verdade? Esse é o que tem prioridade no atendimento. Ele chegou primeiro, ele vai ser atendido primeiro, tá certo? Ele tem prioridade. Muito bem. Um outro caso que também é atendido com prioridade, nós sabemos, são os casos que tem casos de lei, não é isso? Editado em lei, aonde aqueles que têm alguma especialidade, tá certo? Vão ser atendidos primeiro. Então, se a mulher está lá numa gestação, tá certo? Ela merece ser atendida primeiro. Né? Se tem um idoso que chegou, ele vai passar na frente, porque ele tem o quê? Prioridade. São casos de lei, aonde é autorizado. Tá certo? Que a pessoa tenha a prioridade, né? O primeiro atendimento. Então, nós chamamos isso, irmãos, de 2 princípios. É o princípio da anterioridade, quem chegou primeiro, e o princípio da especialidade, se existe algum caso especial que precise ser atendido primeiro. Muito bem. Quando você olha para a família, biblicamente falando, você encontra esses 2 princípios na família. Tá bom? Por quê? A família é a primeira instituição criada, depois que a criação se encerra da parte de Deus, e quando Deus vê que tudo é muito bom. Não é verdade? A criação, então, da família, a instituição do casamento, que é a célula máter da família. E Deus diz, então, olha, para marido e mulher, unam-se, não é verdade? Procriem, tenham filhos. E aí a família está iniciada, instituída. Muito bem. Ora, então a família chegou primeiro. Bem, não? Então ela precisa ter prioridade. Porque Deus dá prioridade. Foi a primeira instituição a ser criada. Também no aspecto da lei. Também no aspecto da lei. Há o princípio da especialidade na família. Quando você lê os 10 mandamentos da palavra de Deus, o que você encontra lá? Você encontra os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem para com Deus.
Os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao relacionamento do homem para com o próximo, ou então também para consigo mesmo. Muito bem. Passado, então, os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus, o primeiro que vem na sequência é qual? Honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Então, o mandamento na sequência que protege a família, que valoriza a família. Não bastasse isso, você ainda vai encontrar também dentro dos 10 mandamentos. Não adulterarás, protege a família. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, protege a família. Então, pela lei de Deus, a família é valorizada, tanto porque é a primeira instituição, como pela lei. Ela também tem o princípio da especialidade. Você compreende? Porque eu e você devemos, então, sim, de forma completa, valorizar a família. Jesus valorizou a família, você sabe disso. Quando realizou o seu primeiro milagre, estando numa festa de casamento. Não é? E quantos milagres ele relacionou, ele realizou, que estão relacionados à família? Diversos. Curando filhos, filhas, ressuscitando o filho morto. Não é? Entende? Então, a família é valorizada por Jesus. Portanto, eu e você, hoje, agora, como Josué aqui na sua palavra, valoriza a sua família, porque ele não diz, eu servirei ao Senhor, mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e você hoje devemos, precisamos, necessitamos valorizar a nossa família. A nossa família, ela está na frente do nosso negócio próprio. A nossa família está na frente da empresa a qual que você trabalha, ou eu trabalho, enfim, ela está à frente dos nossos negócios, da nossa vida particular. Ela está à frente, de repente, daquela instituição de ação social que você eventualmente costume auxiliar. Ela está na frente. Aos jovens, né, podemos dizer, a família está na frente do círculo de amizades que você possui. Porque a família tem valor e deve ser valorizada por nós. Ela tem que estar na sequência, logo depois da decisão por Deus. Amém? Não? É o que nós vemos nessa passagem. Mas não basta apenas valorizar ou compreender que ela precisa ser valorizada. Eu preciso também investir na minha família. E era isso que Josué estava afirmando aqui quando disse essa frase, eu e a minha casa serviremos. Olha o verbo aí no plural, serviremos ao Senhor. Ele tem, certamente, no seu entendimento, que aquele momento de renovação de aliança, ele traz Deuteronômio 6 na sua mente. E eu quero que você vá a essa passagem. Deuteronômio capítulo 6. Leitura a partir do verso 4. Seria muito bom que lêssemos todo o texto, mas vamos parar no verso 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Onde está escrito, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Até aí o verso 9. Então Josué, quando fala esta frase, ele entende e ele sabe
do que Moisés deixou prescrito na sua palavra em relação a investir na família. Ou seja, Josué não evitaria esforços para que a sua família servisse ao Senhor. Ele investiria certamente tempo para que a sua família servisse ao Senhor. Recursos não faltariam por parte dele, um investidor na família, no sentido, então, de que a sua família viesse a servir ao Senhor. Ele investiria. Hoje é necessário que nós, apesar da correria da nossa vida, estamos no século 21, não é verdade? Mas é importante que nós demos tempo para a família, que a gente invista no cônjuge, investamos nos filhos. É extremamente necessário. Josué tinha essa consciência, ele tinha essa palavra na sua mente. Você nota aqui que realmente é um trabalho árduo. Esse de fazer com que a família esteja nos caminhos do Senhor. Eu tenho sempre dito na igreja o seguinte: quem cria os filhos no caminho do Senhor são os pais. Não é a igreja. Não é a igreja. Às vezes se tem um entendimento errado. Eu vou levar meu filho na igreja, a minha filha na igreja. Então, fazendo isso, eu estou criando os meus filhos no caminho do Senhor. É lei do engano. É muito importante que tragamos os nossos filhos à igreja, que eles tenham um tempo como eles estão tendo aqui agora, significativo. Lá na Cidade Nova, que nós fazemos a mesma coisa. As crianças têm lá o seu tempo de culto separado, onde elas vão ouvir a palavra de Deus. Mas isso é tão somente, irmãos, um trabalho auxiliar que a igreja faz e cumpre, porque é seu papel cumprir, mas o principal papel pertence aos pais. Eles precisam investir. A palavra precisa ser lida dentro do lar. As orações devem ser feitas dentro de casa, com os filhos participando. E isso, então, de fato, é criar a criança nos caminhos do Senhor. Amém? Então, é um investimento tremendo. Você sabe que Jesus, naquele seu primeiro milagre, que nós citamos no ponto anterior, onde ele transforma água em vinho, ele mostra para nós o quão é importante investir na família. Porque se eu perguntar para você o que faltou naquela festa de casamento, você imediatamente vai responder assim para mim: faltou vinho. Não é verdade? Faltou vinho. Eu digo para você que é verdade, faltou vinho. É uma constatação. No entanto, isso é apenas uma consequência de outras coisas que faltaram antes. Você sabe o que faltou naquele casamento? Naquela festa de casamento? Primeiro, faltou planejamento. Não teve planejamento, porque se tivesse um bom planejamento, o vinho não acabaria. É necessário ter planejamento. Não é? Talvez tenham faltado recursos também. Pode ser. Outra coisa que faltou acompanhamento. Porque se estivessem ali acompanhando, como é que está o desenrolar da festa, o vinho está acabando, vamos providenciar antecipadamente, não deixa acabar. Então faltou acompanhamento. E aí, irmãos, esse milagre mostra para nós o quão importante é que nós investamos nos nossos lares, segundo a palavra de Deus, porque os lares precisam ter planejamento. Os lares precisam ter o acompanhamento daqueles que compõem a célula da família. Isso é extremamente importante. Isso é investimento, amém? Não? Tá? Então, esse é o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Veja que Jesus chama quem para realizar o milagre? Ele poderia ter realizado sozinho? Poderia. É verdade, mas ele chama os serviçais da casa.
E ele diz, olha, encham de água as talhas. Encheu? Agora pega, leve lá para o mestre-sala, ele vai provar. E aí chega lá, o vinho é o melhor. Veja que Jesus usou o recurso humano. Amém? Para realizar o seu milagre. Aliás, esse não é somente esse milagre que ele usa o recurso humano. É mais um dos milagres dos quais ele usa o recurso humano. Daí a necessidade no nosso lar. Nós precisamos nos dispor. Eu não sei se você sabe, mas naquela época os serviçais eles eram contados como membros da família. Você sabia disso? Não era só pai, mãe e filhos. Os servos eram contados membros da família. Tá? Tanto é que todas as orientações que o apóstolo Paulo dá no Novo Testamento com respeito à família, ele inclui uma ordenança para o marido e pai, uma ordenança para a esposa e mãe, uma ordenança para os filhos, e você vai ver imediatamente na sequência uma ordenança para os servos. Eles contavam a família. Então Deus quer usar a cada um de nós dentro do nosso lar para que os milagres dentro da nossa casa eles ocorram, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos investir, amém? É extremamente importante que isso ocorra. A participação do esforço humano, do investimento humano. Para encerrar, o quarto ponto, servindo ao Senhor. Amém? Servindo ao Senhor. Mas entenda uma coisa, vá lá Josué 24 novamente. Josué 24. E se você achar, tenha misericórdia, porque eu ainda estou procurando. Aguenta um pouquinho aí que eu estou chegando lá. Amém? Agora eu achei. É interessante esse texto, irmãos, porque nós percebemos aqui que antes de servir ao Senhor, eu preciso primeiro temer ao Senhor. Amém? Olha o que o texto diz, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Amém? Primeiro é temer, depois é servir. Mas José diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. Ora, a palavra de Deus declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Não? Aquele que é sábio teme ao Senhor. E temer ao Senhor, meu querido irmão, é, sem dúvida alguma, honrar e respeitar, em primeiro lugar, a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser prioridade na minha vida. Não o meu eu, não a minha vontade, mas é querer fazer a vontade do Senhor. Dessa forma, eu estou a respeitar o Senhor, a agir perante o Senhor com reverência que Ele merece. Amém? Não? Só a partir daí, deste passo, reverente, obediente ao Senhor, é que eu posso servi-lo. Agora, o que é servir ao Senhor? Primeira coisa, o serviço ao Senhor. É necessário que haja o quê? Honestidade, fidelidade. Que nós nos entreguemos de forma completa para este serviço do Senhor. Ora, eu tenho que, com fidelidade, entregar para Deus o que Ele pede de mim. Amém? Isso é servir ao Senhor. O que Deus está pedindo para mim? O que Deus quer que eu faça? Na medida em que eu tomo conhecimento de qual é a sua vontade, eu me entrego a realizar, então, o serviço do Senhor. Eu quero só listar algumas coisas aqui para reforçar esse conceito de servir a Deus. Eu sirvo a Deus quando eu conheço a Deus. É necessário que, na realidade, nós não apenas conheçamos ao Senhor, mas prossigamos em conhecer ao Senhor, como diz o profeta Oséias. Às vezes, muitas pessoas param no conhecer ao Senhor. Mas o profeta diz, é necessário prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, o conhecimento do Senhor
Ele se faz necessário na nossa vida cada dia mais. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é infinito, ele é transcendente. E jamais nós o conheceremos na sua totalidade. Daí a necessidade de um buscar constante, de um buscar contínuo em relação ao nosso Deus. E conhecimento, você sabe, conhecimento ele vem através do relacionamento. Eu mesmo aqui estou travando o primeiro contato com os irmãos estão travando um contato comigo porque estão me ouvindo, a gente se cumprimentou agora há pouco, enfim. Mas você sabe que o conhecimento ele vem pelo relacionamento. Se nós pararmos após o culto para conversar um pouco mais com os irmãos, nós vamos nos conhecer um pouco melhor. Mas não seria o suficiente para nos conhecermos totalmente. Precisaríamos de muito mais encontros e, enfim, conversas, para que houvesse esse conhecimento. Assim é o conhecimento do nosso Deus, onde nós precisamos crescer. E para que haja, então, comunhão, você precisa de oração, amém? Coisas tão simples e tão básicas na vida cristã, mas oração. Eu sirvo ao Senhor quando eu tenho comunhão com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra de Deus, através do louvor e adoração, quando eu cultuo ao Senhor no meu íntimo, no meu particular, eu estou a sós com Deus. E ali somos somente eu e Ele. Amém? Então, eu sirvo ao Senhor quando eu conheço e prossigo em conhecer ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor quando eu amo o meu próximo. E quando eu amo o meu irmão em Cristo. Amém? Porque você sabe, são duas coisas distintas. Tá certo? O amor ao próximo, na realidade, quando Jesus reforça esse conceito, e ele fala então ali do samaritano, que auxiliou aquela pessoa naquela situação de provação. Ele fala então do amor ao próximo. Então nós precisamos amar a Deus, comunhão com Deus, conhecimento de Deus, mas eu preciso amar o próximo também, que é aquele que está ao meu lado, que é aquele que está mais próximo de mim num determinado momento e numa determinada situação, e agir em favor, me entregando para o serviço daquele próximo. E aí a palavra diz, amar ao próximo como a ti mesmo. A referência somos nós de amor, amém? Não? A referência de amor somos nós, somos eu e você. Assim como nós nos amamos, nós devemos amar o próximo. Mas Cristo diz lá em João 13, ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí ele está falando para os discípulos. Aí ele está falando para a igreja. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Ora, a referência aqui do amor da igreja já é outra referência. Já não sou eu, mas a referência é Jesus. Amém? E dessa forma, como Cristo nos amou, nós devemos nos amar uns aos outros. Quando eu amo o próximo, quando eu amo o irmão, eu sirvo ao Senhor. Amém? Ao mesmo tempo, ao congregar na casa de Deus, eu estou servindo ao Senhor, porque servir ao Senhor é cultuar ao Senhor. Então, quando nós congregamos, diferente de alguns que nos nossos dias têm abandonado o seio da casa de Deus, o seio da igreja, porque, eu não sei se você sabe, mas está crescendo o número de evangélicos não praticantes. Você já ouviu essa expressão, não? Evangélico não praticante, que coisa mais sem sentido. Mas as pessoas estão achando, caindo no engano de Satanás, que elas podem manter a sua comunhão com Deus longe da igreja. Não, mas olha, lá em casa, eu já vi gente falando isso, irmãos. Tive que conversar com pessoas com essa problemática. E que tristeza, porque você fala e você não convence a pessoa. É óbvio, quem convence é o Espírito Santo. Mas a gente faz a nossa parte. Mas o desejo nosso, de quem está falando, quem está alertando, é ver que o outro tem os seus olhos abertos, mas muitas vezes isso não acontece.
E a pessoa então cai no engano de Satanás achando, não, mas lá eu faço a minha oração, lá eu leio a minha Bíblia. Lê nada, tá? Mas enfim, lá eu leio a minha Bíblia. Olha, eu ligo até a TV para assistir o missionário tal. Ai, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, não tem nada melhor para assistir, não? E a pessoa fica sem igreja e achando que pode servir a Deus. Como é que eu posso estar em Cristo se eu estou fora do corpo de Cristo? Não é possível. Então, congregar é servir ao Senhor, porque aqui nós cultuamos ao Senhor, falando entre nós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, amém? Compartilhando a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que nós vermos uma família com a decisão firme, constante, de servir ao Senhor. Uma família que valoriza-se, onde os membros da família investem nesse núcleo, no sentido de servir ao Senhor. Porque desta forma, e agindo dessa maneira, como agiu a família de Josué, ele na condição de líder da sua família, o que ocorre é que há testemunho, amém? Há testemunho através da vida. Não somente uma pregação por palavras, mas por vida, de que Jesus realmente faz a diferença em nós, amém? Não? E dessa forma pregamos o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Josué 24, 14 e 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que hoje, assim como naquela oportunidade em que Josué chamou o povo para um compromisso, uma renovação de compromisso, que nessa noite, hoje, você renove o seu compromisso particular, pessoal, com sua família junto, decidindo servir ao Senhor. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para que o pastor Tomé venha à frente. Ele vai ter, então, a liberdade nesse momento, segundo a direção que Deus lhe dá, para conduzir a você neste momento de oração. Amém? Deus abençoe. Então, ainda de cabeças baixadas, nós olhamos aqui, como o pastor falou, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos valorizar a família, investir na família, precisamos temer ao Senhor, e ele argumentou vários detalhes quanto à igreja, servir ao Senhor. Como nós estamos, amados? Como família, como igreja, quais têm sido os detalhes das nossas decisões? Será que não está numa hora de rever alguns preceitos da nossa vida, de acordo com a Bíblia? Por isso, neste momento, se você tem um pedido de oração, levante sua mão. Então a gente precisa tomar algumas decisões. Investir mais, temer ao Senhor, valorizar a família, né? E temer ao Senhor, servi-lo com integridade. Alguém, levante sua mão, nós estaremos orando por você, amém, glória a Deus. Mas alguém, aleluia, glória a Deus. Está vendo? Quantas coisas a gente precisa trabalhar mais, amados? Nós nos condicionamos a um patamar religioso, às vezes. Então está na hora de mudar ao princípio da Bíblia. Você vai ver como é diferente. Pai amado, obrigado pela Tua palavra pregada nesta noite. E que a mesma, ela venha promover em nossas vidas mudanças. Que nesta noite o Teu Espírito Santo venha nos convencer de verdades profundas, dos pontos dos quais foi falado nesta noite. E que a Tua palavra, perfeita e absoluta, ela venha
trabalhar em nossas vidas de uma maneira soberana, nos fazendo olhar muito mais para Jesus, alicerçar a nossa família, alicerçar o nosso relacionamento com Deus, com a nossa igreja local onde nós servimos, deixando de servir somente religiosamente e servir de forma integral na nossa igreja, com alegria, com prazer, porque é isso que o Senhor requer de nós. Que nesta noite, o Teu Espírito Santo, ele venha quebrantar os nossos corações, a nos fazer ser mais submissos ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Obrigado pela palavra pregada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Como diz Josué, e minha casa serviremos ao Senhor, que é o propósito que devemos ter sempre na casa de Deus, assim como quando nos chegamos aqui para adorar a Deus, é o que vamos cantar, que é: quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, nós devemos nos esvaziar para nos enchermos do Espírito Santo, para que possamos reconhecer Ele em nossas vidas, pois Ele é santo, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e me prostro aos Teus pés. Teus olhos me consomem com Teu infinito amor. Teu perdão me restaurou ao Teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Tu és
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Pode se assentar. Alguns avisos das nossas programações regulares continuam todos os domingos aqui às 9h30, a Escola Dominical, e às 19 horas nosso curso de louvor e adoração. Para vocês irem se programando, dia 8 de junho já teremos um encontro, um jantar de casais. Já vamos programando para esse dia, teremos mais informações daqui para frente, com comida, o que fazer, mas já vamos programando aí, tá bom? O preletor será o pastor Álvaro, é isso? Álvaro Pavan. Ele estará aqui conosco, palestrando nesse encontro. Além disso, pastor... Muito bem. Nós fizemos um desafio pela manhã e eu quero assim terminar hoje falando disso aí. Inclusive, nós tocamos muito nesse ponto de uma lei da fé, naquele processo de ter uma oração objetiva, tá? Ou seja, eu usei até o termo aqui, ficar grávido do nosso projeto, beleza? Ou seja, até usamos com Mota, conversamos hoje, a questão da quarta dimensão, a dimensão do tempo de Deus, e usando do tempo e o tempo de Deus, tá? E às vezes, a nossa oração ela é muito vaga, tá? A gente ora assim, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe o que vai acontecer comigo, Ele sabe quem vai me dar um esposo, aí a hora arranja qualquer um, e tem uma série de problemas na vida, em vez de orar de forma objetiva, tá? Eu quero desse jeito alguém que serve ao Senhor, não é mesmo? Tá bom? Olha aí, quando você orar por alguém, viu, irmã Silvana? De forma objetiva. Do contrário, nós acabamos penando nesse universo aí, tá vendo? E às vezes na vida cristã a mesma coisa, então nós usamos esse termo aqui. Então nós temos nossos missionários, são 18 projetos, então comece a repensar sobre essa questão, se você por esqueceu ou ficou vago, então fale conosco, porque queremos lhe animar a ser uma bênção nesses projetos aí missionários, que são 18 com esses valores aí, e temos um missionário que é daqui da igreja, que por enquanto nós estamos investindo um valor alto com ele, então que você seja uma bênção nessa área, tá bom, amados? E o que mais que nós temos? Aqui são o que nós estamos na lista para adotar, são 8 projetos que dão um valor de 960, que você pode ser uma grande bênção. Eu falo assim, desde o adulto à criança, pais aqui presentes, podem ensinar o seu filho a ser uma bênção, dizimando também, viu, Luiz? Deu uma mesada para você, dizima esse valor, dá para missões também. Tá vendo, Maria Eduarda? Aquela mesada grande que você recebe da sua mãe todo mês, ter mãe rica é outra coisa, então, ensina seu filho. E olha, vocês vão ver como é bênção, não precisa ganhar milhões para ser dizimista e dar para missões. Agora é preciso começar, tá vendo? Então nós temos 8 aí à espera para a gente investir nele, já foi aprovado aqui pela igreja, e aqui aqueles que por alguma questão saíram, foram pastorear a igreja, né, outros saíram do ministério, então está aqui a lista para vocês lembrarem deles ainda em oração. Olha, no dia 1º de julho, nós temos um grande bazar aqui. A Senate, aquela jovem simpática ali, esposa do Bruno, fique de pé. A Senate, eu sempre quero confundir o nome. Ela está no comando aí. Alinhe-se a ela para esse grande bazar. Pode se sentar. Será no dia 1º, a partir das 10 horas, certo? Isso, olha, já temos matérias aí que chegou na sexta-feira. E você pode também, de repente, não é, Edílio, você tem aquela calça linda que você usa, e não quer mais usar, traga para fazer o bazar. Tem um paletó bonito, viu, Davi? Pode ser até esse teu aí que você está usando. Olha, quantas coisas boas a gente pode fazer para somar. Agora alguém pergunta, para que esse bazar? Será todo o lucro revestido para a nossa construção, que nós vamos falar um pouco. Então será no dia 1º e dia 6.
Então, Bruno já vai ver os panfletos para a gente aí, você vê, Bruno? A gente sai distribuindo, convidando, Facebook. Tá bom, Davi? Seja bem-vindo nesse dia, meu irmão. Ok, aqui é nosso projeto. Para a nossa primeira fase, que já falei pela manhã, nós precisamos de 30 pessoas. Aliás, nós já tem menos que isso, mas um total de 30 pessoas investindo R$100 por mês. Ah, mas eu não tenho 100. Pode investir menos. Tá bom? A família inteira, os filhos reúnem, vão investir R$100 por mês. E esses 20 meses nós teremos no final um total de 60 mil. Já temos 120 mil, que estamos já injetando na construção. Já temos uma empresa, olha que bênção, gente. Até os empresários são comovidos aí para nos ajudar, com R$100 mil nesse total de 20 meses. E sobrou para a gente 60 mil, já pensou que bênção, gente? O que você pode formar essa parceria com a gente? Então, nesse investimento, nós teremos um total de 280 mil em 20 meses. Considerando que para fazer aquela cobertura desse subsolo, faltaria então 35 mil para fazer essa cobertura. E então nesse ponto aí, então nós teremos que fazer algumas economias aqui para sobrar pelo menos por mês. Nosso tesoureiro está de olho em mim ali, que é o Alex. 1.750 por mês. Está vendo? E assim nós faremos o subsolo e a sua cobertura. Isso dará condição para aluguel, para a gente alugar, né? Eu gostei muito, conversei com alguém pela manhã hoje, eu, Bruno, a gente dialogou sobre alguns assuntos, e querendo buscar um meio para a gente conseguir isso aí. Olha que bênção, gente. É isso que você pode fazer. Eu estou assim, como missionário, vai chegar para você, viu, pastor? A cartinha. Eu estou enviando carta, desafio para pastores, amigos, familiares. A família da Lúcia meu já choveu de carta para os meus cunhados lá. Verdade. Se eles me entregaram a irmã para cuidar, agora eles vão também precisar de ajudar a gente aqui. Já pensou que bênção? Tá vendo, Catarina? Você pode mandar cartinha lá para sua família que é cheia de dinheiro. E arrumarmos dinheiro para a nossa construção aqui. Olha que bênção. Então, queridos, está em nossas mãos. Agora, vocês estão vendo, lembra que eu falei no início? Algo objetivo, tá? Não estamos aqui, olha, nós precisamos de tantos reais e vão dando, não. A coisa foi traçada com muito carinho, sentado, conversado, reunimos várias vezes. Com a construtora, a gente sentou diversas vezes. Ah, ninguém quer esse plano aí, muda. Faz outro orçamento, muda de novo, entendeu? Foi com muito trabalho e oração que traçamos esse plano aí para estender a vocês. E por isso, queridos, nós estamos diante de um grande desafio para fazer algo que também glorificará o nome do Senhor. Amém, irmã Veranice? Amém. E nós vamos ser o que mesmo? Que eu falei de manhã hoje? O que nós vamos ser como igreja? Esqueceu, não está objetivo. Vamos lá, Davi, você lembra? Vamos ser o que a nossa igreja aqui? Esqueceu. Desanimei. Não estão grávidos ainda. Nós seremos a maior igreja do mundo. Amém? Amém. É verdade. Isso é possível? Hein? Pastor, claro que pode. Agora é preciso engravidar. Então estou vendo que ainda não engravidaram. Então tudo aí é um problema. Então vamos engravidar para esse projeto grande que nós temos aí, de forma objetiva, tá? Nada de dúvida, muito claro para vocês aí. Então, se tiver qualquer dúvida, pega a gente lá no quartinho para conversar sobre isso aí. Então, por isso, nós vamos ter esse papelzinho simples, tá? Você vai pegar esse papel que está aqui em minha mão. No dia 1º de junho, você vai escrever o valor que você poderá contribuir para a nossa construção. É igual aquele de missões, ó. Tá vendo? Fazer uma família rica, você já pode levar. E coloca o valor aqui, ó. Eu vou... Cadê aqui? Comprometo-me pela fé, além de ser fiel ao meu dízimo, as ofertas missionárias, e investir financeiramente na construção do templo da nossa igreja durante 20 meses. Com o valor mensal tal, todo dia de cada mês, iniciando no mês tal. E coloque aqui um gasofilácio. Aí o
o Alex nos deu uma sugestão fantástica. Esse menino é de ouro. Você dá 10 reais na mão dele, vale 1.000. É assim. Então, se você der, Silvana, 10 reais, vai valer 1.000 na mão daquele homem. Então, você vai colocar aqui. Então, nós vamos fazer uma somatória do valor. Quando você for doar, você pode doar por meio daquele envelopezinho ali que nós temos do dízimo, está escrito construção, e coloca lá, tá bom? Ou pode depositar o valor na conta da igreja e colocar o recibo lá, construção. Beleza? Alguma dúvida? E a contabilidade vai ficar muito clara para o nosso irmão Aleste, tá? E entenderam direitinho? Alguma dúvida? Então, a partir do dia 1º, Patrícia, suas amigas lá do bairro Demarque, da internet aqui, e vai colocar, vamos fazer uma somatória do valor, e todo mês que você for dar, ou deposita na conta da igreja, traz o recibo, coloca aqui, construção. Não esqueça, senão vai para outro caixa. Entenderam? Ele não vai saber se é para construção, então coloca construção. Ou coloca o dinheiro no envelope e deposita aqui, também construção. Amém, Fátima? Amém? A Fátima. Mas a gente é dura. Amém? Amém. Amém. Frida. Amém. Tem jeito de coisa. Amém, mas olha, então iguais. Um dia, só para gente terminar de entender o falatório, ela veio, foi a primeira a vir na igreja, eu não a conhecia ainda. Eu cumprimentei ela ali, agora no condomínio nosso lá, né? Eu falei, opa, tudo bem, ela me olhou assim de lado. Não, é gêmea. Se engana toda hora, estão de uniforme, né? Foram para o desfile, então. Deus abençoe. Amém? Amém, Davi? E agora? Decorou o negócio? Isso, muito bem. Certo, queridos? Então é um desafio muito grande para a nossa igreja. Então, mais alguns avisos, tá? Vamos encerrar então. Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus te abençoe. O papel está ali na saída, você pode pegar. Se você quiser também, a gente vai entregar em tuas mãos. Tá? E leve para casa, reúne com a família. Viu, seu Rodolfo? Senta com a dona Laurinha lá, ora ao Senhor. Mota, reúne com a Raquel, ora ao Senhor. E nós vamos dar tanto por mês, para a glória do Senhor Jesus. O pastor Antônio, ele falou para mim, olha, se Deus quiser até o final do ano, a gente já muda para lá. Opa, isso é fé mesmo. Por isso, engravida aí. É mesmo. E não lembrar, vai andando assim na rua, construção. Passa lá no terreno, ora, volta, já fui lá, levantou a mão e orou pelo terreno, passa lá, dá uma olhadinha, ora por aqueles que estão trabalhando lá, não é fácil, tá? E a gente está aqui correndo atrás, para a glória do Senhor. Amém? Regina? Amém. Muito bem, gostei do seu nome, olha. Pai amado, muito obrigado pela tua graça, mensagem poderosa que ouvimos neste momento. E que esta semana seja uma semana de bênção para a nossa igreja. E que venhamos ver a cada dia a tua bênção sendo derramada sobre nós. Que a nossa igreja ela alcance, ó Pai, o alvo que temos de adotar mais 8 missionários. Que a nossa igreja ela cresça nessa visão de investimento, como foi falado aqui. Ela cresça na visão de unir as famílias. Que possamos olhar sempre para Jesus. E que a desunião ela seja longe de nós. E que Jesus seja o centro das nossas decisões. E que venhamos ver o grande avivamento desta igreja na área missionária, ó Deus. Como também, assim, investindo em missões, sendo fiel nas nossas contribuições, o Senhor reverterá em grandes bênçãos nos resultados da nossa construção. Ó Pai, que essa construção ela seja para a honra e glória do Teu santo nome, onde a Tua igreja se reunirá, onde o Teu povo verá vidas convertidas, homens e mulheres transformados pelo Teu poder. E muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, que está conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para todo sempre. Amém. Pode se assentar.
minha chama de tata. E eu com o azulinho e chego nessa. Não, que ela começa. É a minha. Eu olho ela e falo assim, legal, eu chamaram o Helena. É, o Helena. Então, eu acredito que a Helena. Chegou, eu percebi. Na hora que a gente olhou, tirou pra mim, eu falei, ai, meu Deus, eu nem não, essa não chega, olha. Não vai sair dentro. Não, essa, 1, 3, 2, vamos. Ainda mais tem que a gente faz uma junta, né? Ai, não. Você até cresce, né? Obrigada, querida. Eu venho fazer o quê? Agora sim, cara. Agora sim. Vai. Vou até rever, porque talvez eu podia ter feito alguma coisa diferente.